Eu costumo brincar que o brasileiro que pensa em empreender, ele sempre vai passar por alguma dessas 5 ideias. Invariavelmente, se você já pensou em empreender, você já pensou em ter um desses 5 negócios: barbearia, farmácia, pet shop, hamburgueria e lava-jato. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o último, nós vamos falar sobre lava-jato. Depois a gente vai ter outros vídeos falando sobre os outros tipos de negócios, fazendo análises deles. Mas o dia de hoje é pra gente falar sobre lava-jato, esse negócio tão pensado, esse negócio tão difundido no Brasil, mas que tem características positivas e negativas, e eu me sinto na obrigação de te alertar sobre elas, para que se um dia você resolver empreender ou se você já empreende, você esteja atento e você não caia em algumas armadilhas que esse negócio muitas vezes apresenta. Então vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, eu me chamo Johnson Neto, eu sou consultor de pequenos negócios, a gente trabalha na área de consultoria financeira, e a gente criou o canal Tenha um Negócio, que é esse canal aqui que vocês estão vendo, que está surgindo, que está começando aí de maneira muito simples, mas que vem para aqui tentar trazer para vocês um conteúdo de qualidade, tentar trazer um pouco mais sobre gestão, principalmente a parte de gestão financeira, principalmente a parte de estratégia e números. Porque muitas vezes o pequeno empresário no Brasil, ele esquece de olhar os números, ele esquece de olhar a estratégia, e é justamente nisso que está o sucesso do negócio. Então, já de antemão, te aviso que aqui a gente vai trabalhar com uma linguagem simples. Alguns momentos a gente vai precisar trabalhar com números, alguns momentos a gente vai precisar trabalhar com algumas fórmulas, mas nesse vídeo aqui acredito que a gente não vai entrar por esse viés aí, mas em algum momento aqui em algum vídeo do canal pode ser que eu precise apresentar para vocês números, fórmulas que facilitem aí o entendimento daquilo que a gente está falando. Mas a nossa intenção aqui é sempre trabalhar com a linguagem simples, a linguagem que todo mundo vai entender, sem trazer termos técnicos, sem trazer conceitos muito profundos, nada disso. Gestão tem que ser um negócio simples, o dia a dia do empresário é difícil. É corrido, o tempo passa rápido, 24 horas é pouco para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer, então a gente precisa ter o mais célere possível, a gente precisa ser o mais rápido possível na hora de resolver problemas e na hora de fazer principalmente contas dentro da empresa. Então vamos lá. Sim, os lava-jatos são queridinhos na hora de você pensar em empreender. Mas Johnson, por que isso acontece? Porque no seu bairro deve ter um, você cresceu vendo o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou alguém levando o carro para o lava-jato toda semana. Você vê aquela pessoa que tem a programação de sábado dela é acordar cedo, tomar café, levar o carro para o lava-jato. Então é um negócio que na cabeça de quem está olhando de maneira despreparada, despretensiosa, enxerga como um excelente negócio. E não deixa de ser. Mas a gente tem que observar alguns pontos aqui que ao longo do tempo fizeram com que esse negócio no modelo tradicional perdesse um pouco da sua viabilidade. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer alguns pontos positivos desse mercado. Johnson, é um mercado grande? Sim, é um mercado gigantesco. Para você ter ideia, hoje no Brasil a gente estima que a gente tenha 100 milhões de carros. Então, nada mais, nada menos, você tem um público-alvo de 100 milhões de pessoas que vão usar o serviço de lava-jato. Pelo menos aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim, tem gente que passa muito tempo sem lavar carro, mas tem gente que lava com uma frequência muito grande. Então você tem sim um público-alvo muito grande. Porém, o negócio de lava-jato acabou se difundindo como um negócio muito fácil de abrir, porque a barreira de entrada de fato ela é muito pequena. Cada cidade aí, nas grandes cidades principalmente, você vai ter as características, né, de como esses negócios se desenvolveram. Eu acho muito engraçado, eu tentei procurar uma foto, não consegui. Se eu tiver achado, eu vou colocar aí na tela para você ver, que na cidade de Recife, por exemplo, eu viajo muito para lá, e é interessante que você vê alguns lava-jatos que foram construídos na beira de um córrego, mas não é um córrego limpo, é um córrego de uma água muito poluída, mas a turma coloca uma mangueira lá embaixo, puxa aquela água através de bombas e lava os carros no meio da rua e cobra por isso, cobra um valor mais baixo. E isso aí, quando eu bato o olho naquilo ali, eu já visualizo e digo, puxa, o cara que está lá no outro ponto, na outra esquina, pagando aluguel, pagando imposto, pagando tudo, ele não vai conseguir competir em preço com esse camarada aqui. Lógico que o cliente que vai procurar aquele tipo de serviço, ele está disposto a pagar menos, mas ele está disposto a cobrar menos pela qualidade do serviço. Mas isso atrapalha o mercado de uma forma como um todo, né? Então, mercados que têm baixa barreira de entrada, certamente é um mercado que vai haver guerra de preço. Havendo guerra de preço, todo mundo perde. Eu costumo dizer que na guerra de preço não tem sobreviventes, na guerra de preço todo mundo morre. Então, se você entra num negócio onde há uma guerra de preços, isso é muito complicado, porque certamente nenhum dos negócios vai resistir. Então, por que existe a guerra de preços? Porque entram os desavisados no mercado. Então, o mercado de lava-jato acaba tendo essa característica de que muitos desavisados, muitos empreendedores ali que estão aventurando, vão comprar uma bomba, comprar uma mangueira, construir um diquezinho num terreno abandonado ali e vai chamar aquilo ali de lava-jato. E vai começar a prestar um serviço
que vai ter um custo, que existe um custo fixo, que existe um custo variável que não é baixo, a gente vai ver daqui a pouco, e que isso vai acabar não sendo contabilizado por ele, não calculado por ele na hora de precificar, vai cobrar um preço que na cabeça dele faz sentido, e no final do mês ele não vai ver dinheiro, vai passar ali 3, 4 meses, vai fechar o negócio, mas nesses 3, 4 meses ele atrapalhou o concorrente dele, que estava fazendo tudo certinho, que estava precificando do jeito certo. E aqui eu quero trazer um ponto interessante que você vai lembrar quando eu falar. Se você perceber, no seu bairro deve ter um lava-jato, que nos últimos 10 anos ele passou por 20 donos diferentes. Se você não parou para pensar, observe agora e você vai ver. Lava-jato muda de nome, muda, é o mesmo local, é o mesmo terreno ali, é o mesmo, enfim, você passa lá, tem a parede lá com o nome Lava-jato, mas toda hora ele muda de nome, ou toda hora ele muda de dono, ou toda hora tem uma placa sobre nova direção. E isso acontece por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. É um mercado que muitas vezes acaba sendo prostituído por pessoas que entram e que dizem, não, vou dominar o mercado, vou cobrar barato. E aí você vê até hoje pessoas cobrando, eu vejo até hoje lava-jatos cobrando R$10, R$20 para lavar um carro. Isso é um valor absurdamente baixo para tudo que você precisa englobar dentro desse preço. Lembrando que o preço de venda ele tem que ser calculado para cobrir impostos, taxas, e aí entra a taxa de cartões e tudo mais que você vai ter que pagar de taxas. Você vai ter que tirar o seu custo daquela operação, no caso desse o CSV, que é o custo do serviço vendido. Depois disso, o que sobra é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela vai ter que pagar os custos fixos, aluguel, ela vai ter que pagar salário de colaborador, ela vai ter que pagar contador, ela vai ter que pagar internet, para no final você pensar em ter um lucro operacional, um lucro líquido ali de final que faça sentido para você, porque senão você nunca vai conseguir tirar nenhum prolabore, que é o salário do empresário que trabalha dentro do negócio, nenhum lucro, que é o resultado ali do empresário depois que ele investiu aquele dinheiro. Fazendo essa diferença aqui, já trazendo algum conteúdo aqui sobre essa questão financeira. Prolabore e lucro. Prolabore só tem direito o empreendedor que trabalha no negócio. E cuidado com esse prolabore. Tem muita gente que diz, não, eu tenho prolabore porque eu tenho uma função dentro da empresa. Mas aí ele tem uma função, por exemplo, ele fica no caixa do restaurante dele e ele quer receber R$10.000 como salário de caixa. Mas se ele colocasse um caixa, uma pessoa para trabalhar no caixa, né? O caixa dele não iria ganhar R$10.000. Mas muitas vezes ele quer maquiar essa possibilidade dele receber como prolabore R$10.000 simplesmente porque ele exerce uma função qualquer dentro do negócio. Então, dentro do Lava Jato, você vai ser uma das pessoas que vai lavar, você vai ser a pessoa que vai atender o cliente, você vai ser a pessoa que vai gerenciar a operação. Qual é a sua função? A partir dali é que você vai definir. Você vai ter um prolabore, mas um prolabore proporcional àquela função que você exerce. Lá no final do exercício, ali, né, no final da operação, é que tem que sobrar um lucro, e aí esse lucro, de tempos em tempos, ele é retirado pelo dono, pelo empreendedor, pelo empresário, no caso, é dono do Lava Jato. Então, fazer essa diferenciação é importante, tá bom? Tá bom, entendi que não é um negócio tão simples, entendi que é um negócio que traz uma carga aí de uma tradição de ser mal feito, mal executado, mas e aí, tem pontos positivos? Tem muitos pontos positivos se você abrir um Lava Jato. Hoje, eu costumo dizer que o termo Lava Jato ele caiu em desuso. Primeiro por causa daquela operação que houve e que causou muita polêmica no Brasil. Então, quando você vai pesquisar até sobre o tema, você vai ver que é mais fácil achar coisa sobre a operação do que sobre o negócio. Então hoje, quando você vai pesquisar sobre o negócio, procura Lava Rápido, fica mais fácil, tá? Mas hoje, houve um termo gourmetizado que deram, que é de estética automotiva, tá? Mas existe uma diferença do que é o Lava Rápido, ou Lava Jato, para o que é estética automotiva, certo? E são serviços diferentes, que começaram diferentes, mas que hoje estão se confundindo, estão se misturando e está criando um novo negócio e talvez seja o que está salvando os Lava Jatos. Pontos positivos de ter um Lava Rápido ou um Lava Jato na sua vida. Primeiro, baixa a barreira de entrada. Johnson, mas você acabou de dizer que isso é ruim para o mercado, mas isso é bom para você que está querendo entrar. Então você não precisa investir tanto para ter um negócio, você não precisa investir tanto em equipamentos, tanto em maquinário, tanto em estrutura, porque de fato, se você tem um terreno que é seu, que você consegue alugar, que você tem um dique, uma partezinha coberta e um maquinário pequeno, você consegue começar. Então hoje a barreira de entrada ela é uma das mais baixas do mercado, para você abrir um Lava Rápido, tá? Um segundo ponto é o uso recorrente. Então você vai ter o cliente recorrente dentro do seu negócio, porque você lavou o carro, ele saiu dali, o carro já começou a sujar. Então ele vai precisar voltar. É igual a barbearia, cortou o cabelo continuou crescendo. Então lavou o carro já começa a sujar, o cliente vai ter que voltar. Aqui tem um ponto que é positivo, mas que é de observação. Você tem como ponto positivo os clientes fiéis.
mas é preciso fidelizar esses clientes. Ou seja, é preciso que o cliente não se decepcione nunca com o seu serviço. E observe, trabalhar com serviço muitas vezes é muito mais difícil do que trabalhar com produtos. Trabalhando com produto, você sempre vai entregar o mesmo produto, tá? Você pode ter ali alguma variação que o cliente aceita. No serviço, isso é um pouco mais complicado, o cliente ele é um pouco mais chato, o cliente ele é um pouco mais exigente. Então, cuidado na hora de entregar o serviço, porque o seu cliente ele sempre vai estar exigindo o 100%. Então, fidelizar o cliente é uma parte difícil, mas é uma parte boa para o negócio. O cliente sempre vai voltar, você vai vender uma vez para ele e ele vai ficar sempre voltando. Você vai ter o melhor para os negócios, que é a recorrência do mesmo cliente. Ou seja, você tem um CAC, que é um custo de aquisição do cliente, que é o que você vai gastar de marketing para trazer esse cliente para dentro, mas você tem um LTV, que é o que esse cliente durante a vida vai te trazer de dinheiro, que é muito grande. Ou seja, esse cliente durante os anos ele vai continuar te comprando, te comprando, te comprando, te comprando, porque você é um bom fornecedor de serviço para ele. Um outro ponto positivo é que, por ser um mercado ainda tão informal, um negócio que ainda às vezes é tão feito, como a gente costuma dizer no popular, né, nas coxas, é feito ali de qualquer jeito, quem entra nesse mercado de maneira mais profissional se destaca mais rápido. Tem alguns mercados que têm essa característica e o Lava Jato é uma delas. Então, tá todo mundo fazendo ali de qualquer jeito, tá todo mundo ali sem nenhum curso, comprou, fez literalmente isso. Um dique, uma máquina, duas esponjas, 3 panos velho ali e abriu um Lava Jato. E sou dono do negócio. E tá naquilo ali há 10, 15, 20 anos. Então, se você chega no mercado e se profissionaliza, naturalmente você vai ocupar a sua fatia de mercado. E aqui um outro termo que é interessante que você começa a se habituar com ele, que é market share. Ou seja, é a fatia de mercado que a sua empresa vai ocupar. Então, na hora de você fazer um plano de negócio, você tem que entender o tamanho do mercado e qual fatia você quer ocupar daquilo ali. Então, Johnson, eu tenho um mercado de 1000 carros aqui na região onde eu possa lavar. Quantos carros desses você quer que sejam os seus clientes? São 100 carros, são 200 carros. Então, você tem que ir buscar esse número, você tem que ir buscar isso até que você atinja esse número aí que você projetou no seu plano de negócio. Tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui no final, que fala sobre o plano de negócio, que é falando sobre o passo a passo de como você montar o plano de negócio da sua empresa. Acho interessante que você assista se você pensa em ter um negócio, mesmo que você não seja um lava-jato, mesmo que seja outro negócio, é interessante que você assista. Eu vou deixar linkado aí no final num cardzinho, tá? Eu acho interessante esse tipo de mercado que ainda é muito informal, porque, por exemplo, dá um exemplo aqui de outro negócio. Hoje você pensa em abrir uma farmácia, hoje é um mercado que está mais sofisticado. Hoje você tem grandes redes, hoje você tem, mesmo em cidades pequenas, você tem grandes redes atendendo. Você tem, além das grandes redes nacionais, você tem pequenas redes que foram se formando nas cidades, até para ter poder de barganha com os fornecedores. Então é um mercado que já está mais amadurecido, é um mercado que já está mais sofisticado, então a barreira de entrada ela fica maior e fica mais difícil de você penetrar esse mercado. Nesse mercado de Lava Jato, ainda há uma informalidade muito grande. Então, nesses mercados mais informais, entrar com profissionalismo é um primeiro grande passo para o seu negócio se destacar diante dos outros. Pontos negativos, Johnson. Bom, a gente vai ter alguns pontos negativos, tá? E um deles é que eu queria trazer a baixa viabilidade, eu não vou chamar de inviabilidade, porque em alguns casos não é inviável, mas a baixa viabilidade do modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? Aquele modelo de, o que é que você oferece? Não, é a ducha simples, lavar, aspirar e no máximo dar um polimentozinho aqui e passar uma cera. Esse tipo de negócio, ele não tem viabilidade, tá? Ou pelo menos tem uma baixíssima viabilidade. É um negócio que eu sempre critiquei muito, e aí, aquilo que eu te falei, você olha lá no teu bairro, você vai ver que tem o mesmo Lava Jato que nos últimos 10 anos passou pela mão de 20 pessoas que foram donos daquele negócio. Por quê? Porque ele não teve viabilidade e cada um foi passando para o outro, vendendo, e assim vai, sempre achando o próximo que vai a querer aportar dinheiro, que vai querer investir naquela ideia, tá? Então, pensando nisso, você tem que começar a pensar o porquê daquele negócio está tendo um giro tão rápido. Um giro que eu falo de proprietário, né? Uma rotatividade de proprietários tão grande. É porque, é aquilo que eu falei, você está cobrando ali R$ 20 para lavar um carro, para a gente que está pagando enquanto cliente, a gente sempre quer pagar o mínimo, mas para quem está vendendo o serviço, é preciso cobrar o necessário. Se todo mundo cobrasse o necessário, o mercado estaria amadurecido. Mas como não tem gente cobrando lá embaixo, então você fica com medo de precificar para cima. Mas veja, você tem um custo muito alto de colaboradores e mão de obra é hoje o maior problema das empresas por não ter uma mão de obra qualificada e por ser caro, tá? Você tem um problema de aluguéis que estão ficando cada vez mais caros, então para você conseguir um terreno, um local para fazer um lava-jato, o aluguel é caro. Você tem a dificuldade de manter um movimento durante todos os dias, então você vê que sexta e sábado os lava-jatos são lotados, segunda, terça e quarta o negócio já pega, porque você passa às vezes não tem ninguém, e você tem um período de inverno, onde o movimento cai drasticamente. A gente tem uma redução aí de 70%, 80% de movimento
no inverno dentro dos lava-jatos. Então, existe forma de corrigir isso, existe forma de minimizar isso? Existe. Mas você tem que ter uma estrutura melhor. Então, no modelo tradicional, é realmente um ponto negativo. Não pense em abrir um lava-jato nesse modelo, porque certamente você não vai conseguir pagar todos os custos fixos, todos os custos variáveis e ainda ter lucro dentro desse negócio. Então, pare para pensar que você vai ter que pagar colaboradores que vão passar no inverno a maior parte do tempo ali parados sem trabalhar, que tem um custo elevado, ali de aluguel, tem outros custos fixos que estão agregados ali que você vai ter que pagar de um jeito ou de outro, vendendo ou não. E o montante que você precisa vender é muito grande. Então veja, se você tem um custo ali, um valor, né, um preço para o cliente de R$20 que você cobra, 20, vou falar até em R$30 aqui, eu vou até puxar para cima aqui, eu sei que tem lugares vendendo a 10, mas vamos puxar para R$30 aqui, aquele lava-jato de bairro, aquele lava-jato pequeno. Se aquele lava-jato num dia ele lava 20 carros, o que é um número alto para um lava-jato pequeno, ele vai ter um faturamento de R$600. Nós estamos falando de 24 dias de operação. Então nós estamos falando de um faturamento em torno de R$15 mil, o que é um faturamento muito baixo. Você vai ver aí, muitas vezes esse lava-jato está pagando R$2, R$3 mil de aluguel, muitas vezes ali tem o custo dos colaboradores, são 2, 3 colaboradores para dar conta disso. Então você já vai ter aí um montante muito grande de salário, você já vai ter aí água, que é um custo altíssimo dentro desse negócio, energia, que é um custo altíssimo dentro desse negócio, imposto sobre esse valor faturado. Então assim, muitas vezes o que acaba funcionando é que é tudo na informalidade, os colaboradores não têm carteira assinada, a empresa muitas vezes não está constituída, às vezes o cara abre um MEI e opera ali com um faturamento mais alto. Então assim, é tudo desenquadrado daquilo que tem que ser. E a gente não está aqui nem para julgar quem faz, porque a gente sabe que o empreendedorismo é isso também, muitas vezes tem que atropelar ali alguns passos, mas é preciso que você monte um negócio que com o tempo você consiga corrigir esses passos, porque senão virou uma bola de neve negativa e lá na frente certamente o negócio e você vão acabar quebrando, tá? Nessa questão da mão de obra, tem um ponto aqui que eu quero trazer que é preciso ter muita cautela, porque o negócio de lava-jato, ele é um negócio que mexe com muita água e com muito produto químico muito forte. Então eu vejo muita gente que tem problemas de pessoal, né, um problema com os colaboradores durante a operação, mas no pós-saída desse colaborador da operação. Porque muitas vezes esse colaborador vai para a justiça, quando ele sai da tua empresa, e ele vai cobrar de você insalubridade, ele vai cobrar periculosidade, ele vai deixar muito claro lá que ele passava 8, 10 horas exposto ali à água, sem os devidos equipamentos, os equipamentos adequados são caros, você tem que manter isso, é caro. Tá? Então, cuidado com essa série de coisas que depois vão ser elencadas pelo colaborador lá na justiça do trabalho. Infelizmente, a gente vê muita empresa que quebra na hora que começa a receber as ações trabalhistas, tá? Porque é realmente um peso que vem para o caixa da empresa e que isso acontecendo de maneira sucessiva, isso vai causar problema aí no caixa da tua empresa no futuro, pode até quebrar a tua empresa. Então, nesse ponto de colaboradores, isso é um ponto importante. Cuidado, porque certamente você vai ter esses colaboradores expostos a itens muito corrosivos, itens muito fortes ali, então equipamento de proteção, deixar garantido ali que você forneceu para o colaborador todos os equipamentos adequados para que isso não vire um problema lá na frente. Então esse é um ponto aqui que tem que ser bem observado, tá certo? Um outro ponto negativo são as questões ambientais. Então a gente viu aí nos últimos 20 anos começando a surgir e crescendo empresas que têm a proposta de trabalhar com lavagem a seco, né? Lavagem ali que leva 500 ml de água, que lava na garagem do prédio, que praticamente não usa água. Então isso surgiu também pela dificuldade que nas grandes cidades, nas cidades onde a gente tem uma legislação mais bem aplicada, né, mais bem desenvolvida, a dificuldade das pessoas de conseguir abrir esse tipo de negócio, lava rápido, porque as licenças ambientais, elas muitas vezes você não consegue. Então vem ali muitas vezes a Secretaria do Meio Ambiente, você vai ter ali a empresa ali de tratamento de água que vai querer questionar muita coisa. Se você utiliza um poço ali, muitas vezes a empresa de águas vem questionar esse uso de poço, porque o direito de exploração é dela, enfim, uma série de coisas que pode trazer problema para você. A questão de descarte desse material, dessa água suja aí, muitas vezes você tem que instalar uma estação de tratamento. Então veja que às vezes esse custo ambiental ele pode passar aí e tornar o negócio inviável a depender do caso. Johnson, entendi que tem pontos positivos e negativos, mas eu quero abrir um lava-jato, eu tenho um sonho de ter um lava-rápido, eu tenho um sonho de ter uma estética automotiva, seja lá como você chamar. Bom, estética automotiva acabou sendo a evolução do lava-jato.
E aqui eu quero trazer esse ponto que eu falei lá atrás, dessa junção que aconteceu entre aquele lava rápido tradicional e a estética automotiva, que começou como algo meio separado, que era justamente essa coisa de lavagem a seco, essa coisa de usar produtos caríssimos, e aí a gente tinha aquele lava-jato tradicional cobrando R$20 na lavagem, a gente tinha a estética automotiva cobrando R$100 para lavar o carro. E aí a gente ficou nesse misto do que é um e do que é outro, tá? Qual o modelo que hoje eu vejo que funciona? A estética automotiva pura, aquela do estúdiozinho que não usa água, que usa muito pouca água, aquilo ali funciona? Sim, funciona, tá? Mas hoje eu quero trabalhar com essa barreira de entrada menor, mas ofertando alguns daqueles serviços que podem montar aí uma configuração que faça sentido para você. Então agora, daqui para frente eu vou trazer algumas dicas de se você vai abrir um lava-jato, se você vai abrir um lava-rápido, ou se você já tem um, ou se você já teve, você pretende ter novamente, siga essas dicas e certamente o seu negócio vai ter uma outra conotação, uma outra viabilidade, você vai ver que o negócio vai ter um faturamento melhor, vai ter uma margem melhor, vai ter uma lucratividade melhor no final. Afinal de contas, empreender é buscar sempre o lucro. Primeira coisa, se atente aos custos fixos e variáveis do negócio. Jones, quais são os custos fixos? Você vai ter aluguel, você vai ter salário de colaboradores, você vai ter contador que você vai ter que pagar, você vai ter algumas taxas fixas de prefeitura, enfim, algumas coisas que são fixas todos os meses, e o material para você manter a estrutura, material de limpeza, material de higiene ali do local, você vai precisar, e a manutenção que você tem que fazer desse local, tá? Então esses aí são fixos, todos os meses você vai ter que gastar, independente se você ter ou não clientes. E os variáveis, aí é que o bicho pega. Água é um custo muito alto, então procura essa viabilidade. Muitas vezes eu vejo negócios que acabam dando mais certo quando estão em locais em que a água paga uma taxa fixa. Muitas vezes tem uma associação de moradores antiga que tem essa possibilidade desse pagamento de uma taxa única e você poder usar à vontade. Mas se não é o caso, coloque esse custo dentro do seu negócio, calcule, vá lá, veja quanto é que custa um metro cúbico de água. Um metro cúbico de água tem 1000 litros, então veja lá quanto é que você vai gastar para lavar o carro, faça esse cálculo direitinho. Então para cada carro eu vou gastar X litros de água, então eu tenho que incluir esse custo aqui dentro da minha operação, porque senão é um custo variável que vai sufocar o meu negócio depois. Energia é um negócio altíssimo, você trabalha com muito compressor, você trabalha com bombas ali de alta pressão que puxam muita energia. Então, cuidado com isso. Você tem muita iluminação, dependendo do tipo de negócio. Você tem máquinas polidoras, então você tem muito equipamento que puxa muita energia. Então, no final do mês, você acaba tomando aquele susto. O que é que eu aconselho? Vai abrir um negócio, já procura um projeto de energia solar, porque aí você vai produzir a sua própria energia e você vai ter uma parcela fixa, ou seja, é como se a sua energia virasse um custo fixo do seu negócio, independente de quanto você faturar. Nos meses de inverno você acumula mais energia, porque naturalmente você vende um pouco menos, você vai acumular aquele crédito de energia. Na sua alta temporada ou no verão ali, que a turma está lavando muito mais o carro, você vai ter esse crédito para utilizar. Então, transforme a sua energia num custo fixo. Essa é uma dica importante para quem quer ter um negócio que tem um custo de energia muito alto. Atente ao custo de manutenção dos seus equipamentos. Então eu vejo muita gente que começa com os equipamentos todos novinhos, daqui a pouco o negócio vai se deteriorando. Então veja quanto você tem de equipamento, veja a viabilidade desses equipamentos, veja o tempo de vida útil desses equipamentos. Então, por exemplo, João, eu tenho R$10 mil em equipamento dentro do meu negócio. Esses equipamentos vão durar dentro do meu negócio cerca de 5 anos. Então a cada 5 anos eu tenho que renovar. Então divide, é simples, não precisa não vamos colocar dentro do preço a depreciação. Não, é aquilo que eu falo, é simplicidade, é muita teoria e na prática a gente não consegue aplicar. Como é que eu faço isso na prática, Johnson? Se você tem R$10 mil de equipamento e daqui a 5 anos você vai precisar ter renovado tudo isso, vá montando um caixa que durante o tempo você vai tendo dinheiro para fazer a manutenção e a troca desses equipamentos quando for necessário. Então se os seus equipamentos duram 5 anos, custam R$10 mil, já divida aí 10 mil por 5, dá 2 mil por ano, guarde R$200 por mês. Vai dar 2.400, mas Johnson, dá 2.400 por ano. Mas o equipamento que você comprou por 10 mil agora, lá na frente ele vai puxar 12. Então, vai guardando aí 200 por mês, que dá 240 no ano, dá 2.400 no ano. Daqui a 5 anos você vai ter dinheiro aí para, durante o tempo que for quebrando, você manter e lá na frente conseguir ir trocando as coisas. E veja, um caixa pequenininho por mês garante a manutenção desse negócio, porque se você deixar para lá na frente ter mais 12 mil para comprar de equipamento, 10, 12 mil para comprar de equipamento, você não vai ter e naturalmente os seus equipamentos vão começar a ficar deteriorados ali no local. Johnson, quais são os serviços que eu posso oferecer nesse misto de lava-jato, estética automotiva, o que é que vai funcionar? Bom, a velha e querida ducha simples, a lavagem com polimento, isso daí nunca vai sair do teu escopo, isso aí é o teu dia a dia. Mas o que é que eu te trago de dica? Oferta para o teu cliente planos de lavagens. Sabe a história do coma à vontade no rodízio? Então, oferta para o teu cliente ou um valor que ele pague por mês, ele possa lavar esse carro
uma quantidade de vezes, ou que ele possa lavar à vontade, ou que ele lave ali de segunda a quinta. Lembra que eu falei, sexta e sábado tá lotado, segunda a quinta tá vazio. Então, ó, eu oferto um preço aqui que você compra 4 lavagens no mês, uma por semana, por valor tal, e você pode lavar de segunda a quinta aqui, uma vez por semana aqui de segunda a quinta. Então, oferta para o teu cliente um preço mais baixo, que ele venha para você no dia que você está mais vazio, tá? Oferta para o teu cliente o serviço de delivery, ou seja, de buscar o carro dele no trabalho, se você está perto de grandes empresas, de buscar o carro dele na casa, se você está numa área residencial, vai buscar esse teu cliente em casa, oferece essa comodidade para o teu cliente, que vai fazer muito sentido para o teu cliente ter você aí como prestador de serviço. E aqui vem os serviços que você pode agregar a esse negócio e sem um custo muito alto para instalação e para execução, você consegue ter um faturamento muito bom. Primeira coisa, higienização interna. A higienização que eu falo é aquela higienização mais bem feita, né? Aquela higienização detalhada que se chama na estética automotiva, assim como a higienização de ar-condicionado. É um produto, 15 minutos, e você higieniza o ar-condicionado da pessoa, e aquilo ali pode virar um serviço que você agrega ali a sua lavagem. Então, se o cliente vai pagar ali, por exemplo, R$50 para lavar o carro, diz, ó, que tal fazer a higienização do teu ar-condicionado por mais 30? É um serviço que lá na oficina vão cobrar um preço mais alto dele. Então, se você oferta por um valor mais baixo, por um valor ali que você monta um combo para ele, faz muito sentido para ele fazer esse serviço com você e não lá na oficina, que ele geralmente faz. Então, ganhe esse dinheiro lá da oficina, ganha do teu concorrente indireto aí, esse serviço puxa ele para você. Uma outra coisa que tranquilamente você pode fazer, que geralmente é na parte interna do carro, e aí dependendo do modelo você pode dizer que não faz e né, não atende a todo mundo, mas a grande maioria você vai conseguir atender, é a troca do filtro do ar-condicionado. Então isso faz parte da higienização do veículo, não é manutenção, isso é higienização do veículo. Então faz ali a troca, 2 parafusozinhos, tira um filtro, coloca o outro, tem ali um estoque dos principais filtros ali, ou tem um fornecedor que te entregue isso em tempo hábil, para que enquanto o carro do cliente esteja dentro da tua loja, você consiga fazer a troca desse filtro, e você já também vai agregar esse serviço, você também vai entregar para o teu cliente um serviço mais bem feito, um carro mais limpo, um ar-condicionado funcionando melhor. Olha a quantidade de coisa que você está entregando ao teu cliente. Então, começa a pensar fora da caixa, mas para de pensar naquele negócio de pano, sabão e cera e vai pensar um pouco fora da caixa. E aqui, pensando fora da caixa, eu já vou trazer a próxima dica. A próxima dica é você procurar os lojistas da tua região que tem carros, lojas de seminovos, e ofertar para essas lojas a lavagem completa para a loja. O que é isso, Johnson? Quando você vai na loja, você vê um carro lá que está limpo como você nunca consegue deixar. Se você for em qualquer concessionária que se preze de carros seminovos, de veículos seminovos, você vai ver carros lá que foram lavados de uma forma que você não consegue entender como é aquilo ali. Daí o carro está perfeito. Aquilo ali é feito em lava-jato, aquilo ali é feito em algum lava-rápido que consegue entregar para aquela loja uma lavagem detalhada. Então, deixa eu te dar um exemplo. Onde eu lavo o meu carro hoje, eu pago em torno de R$50 a R$60 pela lavagem. Uma lavagem completa para a loja, no mesmo lava-jato hoje, custa R$300. Isso é bom para o lojista, porque ele tem um serviço de qualidade e ele não precisa ter essa estrutura lá dentro da loja, e muitas vezes ele não tem condições de ter. E isso é bom para o lava rápido, porque o carro passa o dia todo lá, mas o carro sai perfeito, o carro sai ali, né, como a gente costuma dizer ali, tinindo, brilhando. Então é muito bom esse tipo de serviço, principalmente naqueles dias que eu falei, de segunda a quinta, quando você estaria ali de perna para cima, olhando para a cara do teu colaborador e teu colaborador mexendo ali na rede social dele e ganhando o teu dinheiro fácil. Então é hora de você pensar em o que é que eu vou vender, como é que eu vou vender nesses dias em que o meu movimento está mais baixo. Então procure lojistas e oferte esses serviços de lavagem completa para a venda. É um serviço que toda loja de carro seminovo vai utilizar de você. E aqui os 2 últimos serviços que eu vou colocar como os mais simples de você implantar, que com um curso você consegue implantar, que com um treinamento simples do teu colaborador você consegue executar, que é a vitrificação de pintura, que é um serviço hoje que no barato vai custar R$1.000 para ser feito. O teu cliente vai te pagar a partir de R$1.000, podendo chegar a R$2.000, R$3.000 dependendo do carro. Você pode orçar aí no teu que você vai ver que é mais ou menos isso. E deixa eu te contar um segredinho. O material para fazer isso vai custar, dependendo da marca, é claro, em torno de R$200 a R$250. Então veja, se você fizer a vitrificação de um carro num dia, você gastou ali R$250 de material, mas você vai ter faturado mais de R$1.000 por ter feito naquele carro. Então veja como compensou muito mais vitrificar um carro do que lavar, às vezes, 10, 15 carros ali num dia, com todos os custos que estão embutidos aí dentro de lavar esses 15 carros, tá? Então, começa a pensar fora da caixa. Eu venho te avisando desde o meio do vídeo que eu te falo aqui. Pensa fora da caixa que o dinheiro vem, tá certo? Última dica, martelinho de ouro.
Johnson, eu não sei fazer, eu não sei para onde vai. Contrata alguém, aluga o espaço dentro do teu Lava Jato para ter esse serviço, oferta esse serviço para o teu cliente, porque faz muito sentido. Observa, o teu carro já está ali para ser lavado, para ser cuidado, o carro do teu cliente, né? Na verdade já está ali para ser lavado, para ser cuidado. Imagina você ofertar para o teu cliente, ó, tem uma amostra aqui, a gente percebeu na outra lavagem, tem uma amostra aqui, a gente tem um serviço de martelinho de ouro aqui dentro do Lava Jato. O que é que você acha da gente fazer esse serviço aí? Eu faço por X valor para você, teu carro já sai daqui perfeito, já te dou aí um polimento também, e aí você vai agregando o serviço. Daqui a pouco, quando você vê o ticket médio do teu cliente, que ia ser de 20, 30 reais, 40 reais, 50 reais para lavar um carro, ele foi para 100, 150, 200 reais. Esse cliente vai se tornar o teu vendedor, porque ele vai sair por aí dizendo, ó, o Lava Jato de fulano, ele tem um serviço muito bom, ele entrega algo a mais, ele troca filtro de ar-condicionado, ele faz a manutenção, ele faz higienização, ele faz um serviço bacana, ele ainda tem martelinho de ouro, vitrificação, o que você precisar tem lá. Olha o teu cliente te vendendo, não existe vendedor melhor do que o teu cliente satisfeito. Então, quer abrir um Lava Jato? Quer ter um negócio desse? É bom negócio? É, mas saiba construir, saiba analisar os custos, saiba montar um bom plano de negócio e saiba executar esse negócio da forma correta, para que você não sofra no inverno, no verão, com colaborador, sem colaborador, porque não tem cliente, porque tem cliente, porque cliente tem, carro tem. São 100 milhões de carros no Brasil, só falta você saber atender eles. Então, se é um bom negócio para você, abre um Lava Rápido. Se precisar de ajuda, a gente também está por aqui para te ajudar. E foi um prazer trazer esse conteúdo para você. Se você gostou, curta esse conteúdo, compartilha com aquele amigo que pensa em ter um Lava Jato, que já falou com você que abriu um Lava Jato. Manda esse vídeo para ele, diz aí, ó, vê aí se bate com o que você estava pensando, vê aí se de fato é um bom negócio para você, e se for, entra aí nesse negócio de cabeça. Então compartilha com esse amigo, se inscreve no canal, toda semana tem conteúdo, a gente vai falar de gestão de empresas, a gente vai falar de ideias de negócio, como é o caso agora do Lava Jato que a gente trouxe. Toda semana a gente está trazendo vídeo novo aqui, então dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, é importante pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Deixa nos comentários, Johnson, achei massa o conteúdo, Johnson, achei que faltou falar disso, grava uma parte 2 falando sobre isso, ou Johnson, fala sobre tal negócio que eu penso em abrir, eu tenho muita dúvida, eu faço a análise desse negócio para você, trago essa análise, o que é que você quer que eu analise? Então deixa nos comentários aí que vai ser um prazer responder vocês e gravar outros vídeos aqui para vocês com conteúdo que de fato faça sentido para você que quer empreender, tá bom? Então muito obrigado por ter vindo até aqui e até a próxima.